que finalmente o projetor fosse desligado. O Homem de Ferro arrecadou 585 milhões de dólares. Era um verdadeiro acerto da Marvel. E abriu o universo com uma frase que marcaria os cinemas. Acontecer com lançamentos próximos de filmes grandes. Segundo, é que o último filme de Hulk não havia sido bom, o que acabou manchando a imagem do Verdão. E por último, é que a maior parte do público sequer sabia dos planos da Marvel. E mesmo que soubesse, só estava no começo. Não havia realmente empolgação com algo que ninguém nunca havia visto no cinema. Além do fato de que não havia nenhuma conexão clara com o Homem de Ferro em suas propagandas. Não existia essa noção de posto. Apesar dessa conexão clara no filme, a maioria não viu os pós-créditos e sua propaganda não começava nada. O filme foi a menor bilheteria da fase 1 e uma das menores até os dias de hoje. E para piorar, com conflitos nos bastidores, o Edward Norton acaba sendo retirado do universo, fazendo esse filme ser desconhecido por uma boa parcela das pessoas, principalmente com o público se acostumando com Martin Ruffalo. Mas apesar dos problemas, aos poucos o público ia entendendo que havia um plano de um crossover e a existência de pós-créditos, já que as notícias estavam atingindo cada vez mais pessoas. E assim é lançado Homem de Ferro 2. Tudo bem que esse filme não é lembrado com tanto carinho, mas ele trazia algo maior. A SHIELD tinha mais presença, o próprio Nick Fury era um personagem recorrente, junto da nossa musa, Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Um ponto altíssimo desse filme, que pegava uma personagem quase insignificante e a transformava em uma das maiores heroínas do cinema. E ainda acelerava o processo de construção desse universo. E não podemos esquecer do Coronel Rhodes, que finalmente se torna uma máquina de combate, uma das armaduras mais maneiras desse universo. E seu final ainda trazia o plano Vingadores, onde alertava ainda mais o público. E seu pós-crédito, bem, um relato pessoal. Quando eu fui ao cinema, fiquei esperando o pós-crédito do filme. Quando todos os créditos passaram, o projetor foi desligado. Mas, para minha surpresa, as pessoas no cinema começaram a gritar com a cara do projetor, pois queriam ver o pós-crédito, do qual o homem jurava que foi. Próxima sessão estava formada, mas as pessoas estavam discutindo. Até que o cara do projetor finalmente chegou e passou bem do pós-crédito. Isso mostrou que a cultura já estava se formando, apesar de esperar os créditos passarem para ver se havia aquelas forças esperando e eu não sei o que já para gerar expectativas. E esse pós-crédito é apenas um início. Simplesmente a trilogia do Homem de Ferro com os próximos personagens estreantes. Muito pouco depois, ficou anunciado que o Senhor falecia e as expectativas também. Logo após que o filme conhecia, sabemos que o Thor viria com uma sequência planeada. Arrogante e sanguinário que precisa. Vingadores já era anunciado e as pessoas já estavam esperando algo grande vindo, algo nunca visto. A palavra crossover sempre foi algo de expectativa. Ver personagens de filmes diferentes conectados sempre foi algo legal. Ainda assim, Capitão América, o primeiro Vingador, foi razoável nas bilheterias. Pois é, o personagem era pouco conhecido e desse pouco possuía filmes bem... Uau, a Marvel teve um erro estratégico. Lançar Capitão América na mesma época de Transformers, O Lado Oculto da Lua e Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Então a bilheteria só não foi menor que a de Hulk, mas ainda assim foi lucrativo e de extrema importância. Pois apresentava muito bem o personagem desde o início, mostrando a importância do Capitão América nesse universo, um personagem virtuoso e um líder nato que mudou a história. Era uma jornada importante que aqui estaria liderando a maior
Era o trailer de Vingadores. Meio meh, mas deixava bem claro para onde tudo caminharia, para o maior crossover da época. Não era um filme, era um evento. Era o maior crossover que já tinha sido feito até então, e muito bem feito. A Shield conectava todos, trazia todos. Maior ameaça e os únicos que poderiam salvar. Divertido e muito bem construído. Um marco para o cinema. E não só fechou perfeitamente toda a fase 1, a fase de construção e a apresentação desse universo, como já referenciava o futuro. Com pós-crédito que na época poucos entenderam. Kong seria o maior vilão desse universo e um dos maiores do cinema. O pós-crédito dos Vingadores comenta. Apesar de cômico, não só a Marvel teria o costume de ter um pós-crédito, como vários de seus filmes passariam a ter dois. Um após os créditos estilizados e outro totalmente ao final dos créditos. Uma coisa importante a destacar é sobre Stan Lee, o famoso autor e criador de inúmeros personagens de histórias da Marvel, em inúmeros filmes possuía participações especiais, mas foi ele seu que popularizou essas participações. Desenvolver o que já tinha. O vilão e a trama que se passava no universo. Bem, consolidado no mercado, sua marca agora era antes bate contra seu maior vilão nos quadrinhos. Criminoso. Me espanta esse filme ser bem avaliado. Muitos problemas de roteiro e um erro grotesco ao enganar o público em relação ao Mandarim, mudando por completo o vilão. Sem contar que esse filme pouco somava para o universo, sem muita conexão ou desenvolvimento de eventos. No entanto, foi muito bem nas bilheterias. E suas cenas épicas ainda agradaram muita gente. O mesmo não pode ser dito de Thor, o mundo sombrio. Realmente nota é algo que não se pode levar a sério. Facilmente um dos piores filmes que a Marvel produziu nessas três fases, sendo extremamente feituoso. Um vilão extremamente sem graça, eventos com potencial enorme, bem mal dirigidos e esse filtro de diarreia verde, sabe? Aquela quando você tá bem doente mesmo, que traz esse visual péssimo no filme, cansativo de ver. Só que esse filme trazia uma coisa muito importante em sua cena pós-crédito. Seria a primeira vez que teríamos uma menção e aparição de uma joia do infinito, que se tornariam centrais nesse universo. O filme ainda não explicaria do que se tratava as joias, mas para quem sabia através dos quadrinhos, sabia que a Marvel tinha grandes planos. Apesar de dois filmes na boca, o próximo filme era totalmente contrário. Capitão América, O Soldado Invernal, um dos melhores filmes de herói feitos. A história era realmente muito boa, focada no estilo de espionagem com bastante conspiração. Os personagens tinham desenvolvimento e motivações bem fortes, tanto os já conhecidos como o novo personagem apresentado, o Falcão, que trazia um personagem sólido com background muito bom que já conectava a gente ao personagem. E pessoalmente, as a tecnologia que ele usa foram muito personagem mais interessante. Simplesmente fantástico. Apresentava um perigo real para todos os personagens e trazia uma carga emocional na história, que era verdadeiramente relevante. Mas o principal ponto positivo desse filme eram suas cenas de ação, tão bem feitas e coreografadas que coloca muito filme de ação no chinelo até hoje. Com certeza, a ação deveria ter vindo totalmente uma indicação do prêmio. O filme trazia muitas consequências para o universo Marvel, como a queda
próximo filme dos Vingadores. A Marvel estava até acertando. Vários personagens não tão conhecidos se tornando titãs da sua marca, eles já acham que podem trazer mais personagens desconhecidos e vai fazer sucesso sim, magicamente. E não é que estavam certos. Guardiões da Galáxia era outro dos filmes que se tornariam dos melhores da Marvel. O desafio era grande. Uma equipe inteira não era fácil, mas foi totalmente bem sucedido. A ação era boa e a comédia era bem diferenciada. Os demais filmes têm seus momentos, mas Guardiões era bem mais escrachado, dando tão certo que levaria os futuros filmes a adotarem uma abordagem mais cômica também. Mas o principal eram seus personagens carismáticos e com uma química entre eles extremamente bem feita. Só aí ele já era histórico, mas ele também era muito importante no universo, pois é nele que finalmente é trazido para o público o necessário para entender a ameaça desse universo. A revelação do vilão principal desse universo, o que ele quer e o quão imponente ele era, demonstrando o que ele buscava, as joias do infinito, que finalmente eram explicadas para o público. Esse filme realmente tinha que ser bom, pois assim atingia ainda mais pessoas para que elas entendessem o que estava acontecendo, e entender que algo grande estava por vir. E essa aposta arriscada rendeu 700 milhões em bilheterias, uma das maiores da Marvel até aquele momento. Mas para não restar dúvidas que o público ficaria sabendo dos planos, veio o tão aguardado Vingadores, a Era de Ultron tinha tudo para ser um baita filme e ainda possuía objetivos muito importantes. Ele tinha um vilão icônico da equipe que poderia ser realmente uma ameaça muito grande para eles. Tinha apresentação de novos personagens para expandir a equipe e colocar os Vingadores no meio do conflito em relação a Joias do Infinito. Mas infelizmente a Era de Ultron não agradou tanto. Tendo momentos muito bons, o vilão havia sido o principal responsável por fazer esse filme não ser tão querido. Ultron é um vilão muito sério, inteligente e perigoso. E sua representação no filme já não era muito interessante. Primeiro, seu design que apresentava ele com lábios, tirando completamente a face ameaçadora que ele possuía. E seus diálogos chegavam a ser patéticos, atrapalhado com as palavras e querendo fazer piadinhas durante o filme. A ideia era mostrar que Ultron era uma versão maligna do Tony Stark, mas isso não ficou muito bom. Outro ponto sobre esse filme era o relacionamento de Bruce Banner e a Viúva Negra. Presença por ser uma aposta final no filme, conseguia trazer um personagem bem diferente do restante do pessoal. Um personagem desconectado da realidade, mas muito reflexivo sobre ela. Acho que funciona assim. Já os outros, por questões de uma briga pelos direitos autorais dos dois personagens que também faziam parte dos X-Men, Mercúrio é morto no filme, mas ainda ficaria nesse universo. Poderosa como se tornaria no futuro, mas carismática, com uma certa inocência, mas com conflitos internos de querer fazer a coisa certa. Por fim, além de apresentar aos Vingadores as Joias do Infinito, sua cena pós-crédito colocaria Thanos decidindo que era hora de começar a agir, trazendo ao público que agora aquilo que estavam construindo estava finalmente chegando. Nos próximos 3 anos, pelo menos. Mas dessa vez a fase 2 ainda não tinha terminado. Homem-Formiga vinha para arrancar umas boas risadas. Mas ok, mas que conseguia tornar um super-herói difícil de trabalhar em algo pelo menos divertido. Mas entre duas cenas pós-créditos, um indicava a nova heroína que estava por vir, e o outro, o prenúncio de algo maior, a queda do gigante. A Petrobras é líder. Isso foi marcado por aprendizagem da Marvel do que funcionava ou não. Então, começaram a ter uma construção de universo muito maior do que seu primeiro filme. A fase 2 havia dado muito certo. As bilheterias de todos os filmes sendo sucesso enorme. Trazendo personagens novos, que se tornavam históricos, e claro, trazendo mais
lançar filmes. Começado já na fase 2, vão sendo lançados entre 2 a 3 filmes da Marvel por ano. Essa quantidade de filmes permitia muito desenvolvimento, rechear o universo de personagens novos, desenvolver ainda mais a trama principal que iria compor o próximo evento, agora com a descoberta das joias que faltavam e queda dos personagens. Inicialmente, havia sido anunciado o filme final Capitão América, Sociedade da Serpente, mas que aparentemente era só uma distração, pois o real projeto que foi anunciado foi o próprio Capitão América Guerra Civil. Por ser um dos quadrinhos mais famosos da Marvel, muito era esperado um anúncio desses. E dito e feito, tá, eu sei que tá mais pra briga de bairro, mas ainda assim, o filme foi um dos maiores sucessos da Marvel, e ele era extremamente eficiente, e tendo um grande peso no universo. Ai, esse povo chato. Eu Não quero entender. após os acontecimentos da Era de Ultron, e o outro era a caça do suposto assassino do rei de Wakanda. Os Vingadores se dividem formando alianças pelo que acreditavam ser correto sobre os dois contextos. Assim, o filme servia para 3 coisas: apresentar novos personagens para esse universo, adiantando seus desenvolvimentos, dar continuidade à história de todos os personagens já apresentados e, por fim, trazer o destino da equipe, sua queda. Por anos acompanhando esses personagens, para no fim tudo acabar em uma trágica luta. Era mais um filme da queda dos Vingadores do que de fato do Capitão América. Ela era necessária para um dos contextos dessa fase, que era colocar os Vingadores em verdade, enfraquecendo eles para um embate que vinha no futuro. E parando para pensar, todo esse arco montado no filme acabara sendo muito triste, pois personagens tão queridos e que montaram tudo isso juntos, brigando entre si pelo que acreditavam. Por levar muitos fãs à loucura. A introdução do novo Homem-Aranha. Era uma excelente abertura para a fase 3, que agora focaria em trabalhar os novos personagens que irão compor as próximas histórias. E começaria expandindo Doutor Estranho associa mais cenas cômicas do que deveria. O filme 2 não vinha com grandes coisas para o universo em si. Um vilão bem desgraçado e muita história sobre o passado do Senhor do Trem. Eu vou ver aqui com o Isaac, dá para ir agora à noite, porque no sábado é à tarde, mas o problema é condução, entendeu? O problema é condução, não tem como, não tem horário de ônibus adequado para você para ir voltar. E personagens conhecidos do Homem-Aranha decepcionavam a galera. E isso cobraria um preço. Essa história não é nada por tirar a seriedade. O que me agradou as pessoas, mas talvez tenha tirado o peso do que realmente havia acontecido. A parte mais importante era seu pós-crédito. A nave de Thanos interceptava a nave de Thor. Um prenúncio de que era
filme que não era só bom, mas sim realmente bem feito, de um protagonista negro, era algo importante. E isso feito de uma maneira bem fluida. Os personagens eram naturais, algo importante tendo em vista a cultura que era criada. Apesar de fictícia, ela trazia uma cultura africana bem interessante e bem representada. Seu vilão, Killmonger, pois montava uma questão política e social dele uma credibilidade celular na história do filme. Tanto que ele se tornou um dos melhores filmes pela Marvel. Esse filme foi o primeiro filme de super-heróis a ser reconhecido pelo Oscar. Sabe? Aquele bando de pseudo-intelectuais que fazem panelinha e premiam os filmes que querem. Sei que você pode pensar que foi só por causa de política, mas ao mesmo tempo, esse filme teve o que merecia, sendo algo importante para um gênero de filmes tão menosprezado. Pantera Negra podia não chamar muito ao andamento da trama central, mas apresentava verdadeiramente bem o personagem, um dos melhores filmes da Marvel e que fortalecia ainda mais o selo dela. Dada a continuidade das histórias e tendo apresentado os novos personagens e contextos. Guerra Infinita era o grande marco de tudo que estavam construindo, onde começava o desfecho de tudo que havia sido feito desde 2008. Simples crossover, mas basicamente que se tomava por ano. E acredito que tenha superado todas as expectativas. Praticamente todos os heróis apresentados até então estavam de volta. Tudo bem amarrado e todos eles tendo pelo menos uma participação decente. Até personagens como Thor, que havia ido para um caminho mais cômico, tinha uma hora imponente aqui. E todas as consequências do que havia acontecido nesse universo até então cobraria o preço de levar cada personagem a um destino diferente. Mas falando desse jeito, nem parece que o verdadeiro protagonista aqui é o próprio antagonista. Thanos é o grande foco de tudo. Havia um medo de que o caminho cômico que a Marvel trazia fosse afetar o vilão. O próprio Ultron havia sido decepcionante, mas Thanos era simplesmente um vilão lendário. Sua busca pelas joias do infinito era implacável. Um personagem completamente sem piedade, ao mesmo tempo que tinha uma aura quase serena, como alguém que tinha certeza de que o que estava fazendo era certo. Seus discursos eram profundos, muitas vezes cheios, mas como alguém que via como muito disposto a fazer o que achava ser necessário para salvar todo o universo. Se parar para pensar, o título Super Louco era simplesmente perfeito para o vários núcleos de heróis têm utilizado o vilão e a Ordem Negra. E cada vez que Thanos conseguiu uma joia nova, mostrando sua força e a força do seu exército, incluindo sua brutalidade que levava vários personagens à morte de formas bem tristes e brutais, mais ansiosos ficávamos ao pensar em como os heróis poderiam finalmente vencer. Afinal, sabíamos já que o filme teria uma continuação. Ele já tem 3 joias. O que vão fazer? Putz, já tá com 4. Como vão alongar até o próximo filme? 5? Será que tudo será uma disputa pela última joia? Ou o próximo filme será um evento dele brincando com os heróis? 6. O filme tinha um dos finais mais corajosos que um filme de heróis. Nem uma vitória metade do universo havia desaparecido no instalar de jogo. Os nossos heróis não precisavam dessas coisas. Acompanhávamos eles completamente isolados após o fracasso de sua missão. Então, apenas descansar. Após finalmente realizar o feito de sua vida completamente em paz, e finalmente ter salvo o universo. O pós-crédito terminava mostrando um pouco mais das consequências na prática e com a finalização das próximas estranho, todos quietos, atônicos, sem acreditar no que haviam visto. Não havia empolgação em si. Imagina como as pessoas na fila ficaram vendo a fila